Para a gente é um privilégio a gente estar aqui hoje com o professor Roberto Carvalho para poder falar de um assunto que quase ninguém tem interesse, né, professor Roberto, que é inteligência artificial. Eu sou a professora Graziela Comini, né, eu coordeno o Núcleo de Gestão de Projetos, né, então hoje o nosso bate-papo é sobre inteligência artificial. Antes de eu passar a palavra para o professor Roberto, eu vou só contextualizar, assim, aqui o nosso núcleo, né, a FIA, para que, assim, aqueles que estão conhecendo a gente pela primeira vez, mas eu prometo não roubar muito tempo, porque eu sei que aqui vocês vieram para escutar sobre inteligência artificial em projetos. Então, aqui só para aqueles que estão chegando pela primeira vez e estão conhecendo a Fundação Instituto de Administração. A fundação ela foi criada por nós, professores da USP, né? Eu sou professora associada do Departamento de Administração lá na década de 80. Então, a FIA já é uma senhora de mais de 40 anos, então bastante madura, e nessa maturidade ela tem oferecido um grande portfólio de serviços, né, tanto na área da educação como em consultoria. A FIA, ela foi então originada por nós, professores do Departamento de Administração, o qual a gente então reproduziu dentro da fundação os nossos núcleos de pesquisa e um deles, o núcleo de gestão de projetos, né? A partir desses núcleos, a gente pôde oferecer cursos temáticos e também a gente foi ampliando o nosso portfólio, criando cursos de maior duração. Só que não foi só os núcleos que acabaram oferecendo produtos para a sociedade. Também a própria Fundação Instituto de Administração, com esforço coletivo, criou a sua própria graduação, um mestrado profissional. Na pandemia, a gente junto em parceria com a UOL, criamos produtos, né, cursos totalmente assíncronos, e a gente foi, então, ampliando a nossa oferta, né, incorporando também novas metodologias. Então, a gente fica muito orgulhosos, né, de ter uma fundação que tenha as principais certificações, a melhor avaliação também em cursos de graduação, no mestrado profissional, e a gente então tem todo esse timeline aqui com muito orgulho daquilo que a gente obteve nesses últimos 4 anos. O nosso núcleo, né, e também a Fundação Instituto de Administração, ela possui todas as acreditações, né, da CAPES, né, tanto da ANAMA, que é a Associação Nacional de MBAs, mas também especificamente naquilo que é de gestão de projetos. A gente tem parceria e convênio com o PMI, e nossos cursos têm a certificação e que geram PDUs que podem ser utilizados para aqueles alunos que desejarem ter certificações específicas em projetos. E na parte executiva de MBAs, a gente tem as acreditações internacionais e estamos em processo de duas que são bastante importantes, que é a ACSB e a EQUIS, né, que é europeia, e a ACSB, que é americana. O núcleo de gestão de projetos, né, a gente tem como diferencial dos nossos cursos é que você pode ir armazenando créditos e utilizando em futuros cursos, né? Então a gente cria um carrossel no sentido de que se eu quero fazer um curso de menor duração, depois eu posso utilizar esses créditos para um curso de maior duração. E a gente tem, todos os nossos cursos são extremamente atualizados, e a gente fica muito feliz que o professor Roberto Carvalho, ele faz parte do corpo docente e introduz essa temática de inteligência artificial nos nossos cursos de pós-graduação, MBA, e também cursos internacionais que a gente oferece, né? Então, a gente tem uma equipe de 10 pessoas. Quem criou o nosso núcleo foi o professor Roberto Esbraja, que é atualmente o presidente da Fundação Instituto de Administração. E aqui, como eu falei para vocês, então a gente tem umas trilhas, né, a gente atende a todos os gostos, né? Se eu quero um curso de menor duração, eu começo com fundamentos, depois posso passar para formação, eu posso passar para uma pós, até chegar no nosso Advanced MBA. Então, é um pouco como a gente funciona, e aproveitando os créditos, né? Então, você pode, então, ficaria, se você faz o fundamentos, quando você desejar fazer formação, já começa a ficar mais em conta, porque você já traz
o acúmulo desses créditos, né? E a gente também tem cursos muito curtos, né? De 40 horas, temos cursos na época, agora, em julho, já sobre liderança em projetos ágeis, né? Então, a gente tem para todos os gostos e todas as necessidades. O importante é, assim, a gente dar continuidade aos estudos, né? Para a gente não parar, ainda mais nessa temática de gestão de projetos. Quando a gente encerrar este webinar, então eu comento mais sobre o que a gente está oferecendo, né, nesse segundo semestre. Mas eu sei que agora o que vocês querem escutar é o professor Roberto Carvalho, então eu passo a palavra e agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, né? O professor Roberto que está do outro lado, lá no norte, né? Lá na Europa, no Reino Unido, para ser mais concreta, né? E agradeço mesmo aí, já sendo de noite, poder aqui estar dialogando com a gente num tema tão relevante. Obrigada, professor Carvalho. Eu passo a Muito palavra. obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, professora. Sejam todos muito super, mega, super bem-vindos. Pessoal, é uma alegria, um prazer, uma honra e um privilégio aqui conversando um pouco com todos vocês a respeito de um assunto que está fervilhando, né, na cabeça e em tudo quanto é canto, dentro do Brasil e fora do Brasil também, né? E a gente vai tentar explorar um pouquinho aqui. Eu tenho meus dados de contato. Quem tiver interesse, me dê o privilégio também de conectar, super à vontade. E nós vamos trazer um pouco de uma visão sobre a inteligência artificial, né? E como é que isso pode nos ajudar, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, evidentemente, e o acadêmico, não é? Então, como é que a gente compreende o papel dessa coisa chamada inteligência artificial? O que ela traz de impacto, o que ela traz de oportunidade, o que ela traz de desafio para a gente? E aqui eu já faço um primeiro convite. E entre todos que estão aqui, né, participando dessa conversa nossa aqui, se algum de vocês tem medo, receio de perder o seu emprego por conta da inteligência artificial, eu vou te convidar para a gente fazer uma reflexão juntos aqui, tá bem? Porque a gente vai entender como é que a inteligência artificial se posiciona, né? Ainda que ela seja algo inanimado, mas como é que ela se posiciona dentro desse contexto? E mais do que isso, como que a gente se posiciona diante do surgimento da inteligência artificial e dos espaços que ela vai ocupar. Já está ocupando e mais espaços que ela vai ocupar. Tá bem? Então, fica esse convite para a gente já começar a pensar um pouco a respeito disso daqui. E, lógico, e olhar para isso com mais um celeiro de oportunidades do que como uma ameaça muito grande para aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. E a gente começa a conversa fazendo uma introdução básica do que é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de algoritmos, né, que consegue trabalhar e manipular uma quantidade absurdamente maior que qualquer ser humano é capaz de lidar. Então, portanto, ela tem acesso a um repertório gigantesco de dados, e por dados você pode entender o que você quiser. Livros, vídeos, áudios, a combinação disso tudo, procedimentos, a legislação, tudo que você imaginar que é informação, a inteligência artificial consegue, né, esses algoritmos conseguem trabalhar e manipular num volume e numa rapidez que nós, seres humanos, não conseguimos e não conseguiremos, dificilmente, né? Então, e por essa característica, pura e simplesmente, ela tem um impacto extremamente grande na nossa vida profissional e pessoal, como eu falei, né? Como que a gente olha para isso daqui, né? Então, tá bom, okay, impacta, tal, mas como que isso como é que eu me posiciono nessa brincadeira como um todo aqui, né? Então, a gente começa perguntando o seguinte, né? O que é, então, a inteligência artificial? Ela representa, sinteticamente, é o seguinte: é a capacidade que a máquina tem de realizar tarefas que normalmente iam requerer a inteligência humana,
né? E só que fazer isso com base ou a partir de um conjunto de dados, de um celeiro de informação, de novo, extremamente amplo, extremamente complexo, e todos os dados são cruzados a depender do comando daquilo que a gente necessita. Então, portanto, tarefas que requerem inteligência humana são possíveis, né, de serem abordadas ou amparadas pela inteligência artificial, né? Por conta, mais uma vez, sendo repetitivo, dessa capacidade que ela tem de trabalhar com um volume gigantesco de dados. Então, a partir daí, e com esse volume de dados, ela não só vai lá, e como a gente faz, né? A gente vai ler, então, ó, teoricamente, você vai lá, você lê um livro, você aprende aquilo que está no livro. E aí você pratica aquilo que você aprendeu, que você leu no livro. A inteligência artificial é isso levado à enésima potência. Então, ela vai aprendendo, conforme ela vai praticando, conforme ela vai funcionando, ela vai aprimorando o seu próprio conhecimento e vai dando cada vez mais informações relevantes, importantes para aquilo que a gente está trabalhando, com aquilo que a gente está trabalhando. E isso, sobretudo, ajuda muito a tomada de decisão, resolver problema, identificar causas raiz, seja o que for que você hoje, que está aqui mesmo, faça na sua vida profissional, a inteligência artificial, ela já pode te ajudar de uma maneira exponencial. Então, esse é o primeiro ponto, né? Essa exponencialidade, ela nos coloca um desafio bastante grande. E um dos grandes desafios que a inteligência artificial nos traz é o seguinte: é de a gente saber fazer uma pergunta, mas mais do que isso, o que nós vamos fazer com a resposta? E aqui, eu já estou dando um spoiler, mas já já a gente vai falar um pouco das habilidades que são necessárias para a gente lidar pacificamente com a inteligência artificial, mas uma delas é o pensamento crítico. Quanto maior for o teu repertório, melhor você vai interfacear com a inteligência artificial que lhe é colocada diante de você, ok? Para quem eventualmente é totalmente leigo no assunto, tá? Você não usa a inteligência artificial da mesma maneira que a gente há anos utiliza, por exemplo, Google, né? No Google você faz uma pergunta ou coloca uma questão lá, ele vai lá e te dá uma lista da onde você pode achar o que você precisa. Grosso modo é isso, com algumas variações. Grosso modo é isso. A inteligência artificial, ela interage com você. Então, quanto melhor você se posicionar em termos de elaboração da pergunta, o que você efetivamente quer buscar, etc. e tal, mais maior a curiosidade ela vai te entregar a resposta. E lembrando, e é sempre bom lembrar o seguinte, como eu comentei agora, a inteligência artificial ela aprende na medida que ela está. Quanto mais ela vai sendo utilizada, mais ela vai aprendendo, mais ela vai evoluindo. Então, sim, ela pode não trazer uma resposta 100% correta para você. Isso pode acontecer. E várias plataformas apresentam isso claramente. Okay? Então, portanto, inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de algoritmos que consegue ter a capacidade de trabalhar com um volume de dados absurdamente maior que qualquer ser humano pode. Ok? E ela vai aprendendo com a linguagem natural e etc, etc, etc. Ok? Muito bom. E é possível, portanto, criar um sistema que trabalhe com esse grande volume de dados, né? Justamente fazendo uso dessa habilidade que a máquina tem, que a tecnologia tem, que nós não temos e não vamos ter, né? E vamos lembrar o seguinte, pessoal, não é tão novo, mas o mundo está ficando menor, né? Desde que a internet se popularizou, a gente, a humanidade, passa a ter acesso a um volume de informações que até então a gente não tinha, e muito em tempo real. E cada vez mais o tempo, o passo que as coisas acontecem exigem da gente tomada de decisão rápida.
Então, olha só, olha o grande desafio. Eu passo a ter, né, historicamente, aqui, e quando eu falo historicamente, não é de 5 séculos para trás, é de 50 anos para cá, não é nada, historicamente, né? A gente passou a ter acesso a um volume grande de dados, a gente passou a ter a possibilidade de conversar com o mundo inteiro, independentemente de se você fala ou não o idioma, a gente começou a ter interação numa proporcionalidade muitíssimo maior, e isso tudo aqui acaba exigindo da gente uma celeridade maior na tomada de decisão, certo? E a inteligência artificial nos ajuda de uma maneira soberba em cima disso. Desde que, e aí de novo, desde que você saiba interfacear com ela. Pergunta ruim, resposta idem. Pergunta bem elaborada, resposta bem elaborada. Então, fundamentalmente, é muito importante que a gente saiba o que a gente quer saber. Né? O que quebra, parece, traz um paradigma que é quebrado aqui. A gente só sabe o que a gente quer saber. Né? E como fazer as perguntas. E como é que isso, quais são as aplicações? Eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho rapidamente. Quais são as aplicações que a gente vê no mercado, né, que já estão no mercado de inteligência artificial, no mercado de trabalho? Então, automatização de tarefas. Olha só, lembra que eu falei se você estava com medo de perder seu trabalho? Algumas tarefas que são possíveis de serem automatizadas, elas muito possivelmente serão executadas pela inteligência artificial. E aqui, pessoal, eu vou até fazer um paralelo com a Revolução Industrial, né? Quando a máquina a vapor, e aí, por favor, com todo o respeito do mundo, quando a máquina a vapor apareceu, o cavalo perdeu o seu trabalho no campo, chabo arado, etc. E tal, né? Fazendo uma analogia, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, um grupo de pessoas, e existem, no meu entendimento, algumas profissões que vão deixar, não é que elas vão deixar de existir, elas serão automatizadas. O que abre um espaço gigantesco para a gente desenvolver novas habilidades, novas competências, assim como, já estou dando outro spoiler aqui, assim como a própria inteligência artificial vai gerar demanda para profissões que hoje ainda não existem. E olha só, e tudo isso, e a gente vai ver isso no decorrer da nossa conversa aqui, tudo isso exige da gente um posicionamento efetivo e seja autônomo e que seja que nós sejamos protagonistas da nossa jornada. Muda muito, bastante, muda substancialmente a lógica de funcionamento, de crescimento, tanto profissional quanto acadêmico. Né? Porque nós estamos no momento, olhando dentro desse contexto que a gente está falando, um momento de pivotagem, um momento de mudança importante no que diz respeito ao mercado de trabalho, por exemplo. Né? Análise de dados. Então, olha só, de novo, é o seguinte: a capacidade de avaliar, criticar, de compreender, de validar dados num volume absurdamente maior, isso é de grande valor para nós. Né? Na medida que a gente vai trabalhando cada vez mais e mais e mais com volumes e, de novo, em tempo real, né? Que é uma característica dos tempos modernos. Cada vez mais a gente fala, a gente faz transações, a gente conecta com pessoas, a gente troca tudo instantaneamente. Ninguém mais aqui escreve carta e espera a carta chegar dali 1 mês e meio, 15 dias. Não é? Ninguém mais aqui aguenta você pegar um telefone fixo e esperar a linha chegar. Nada disso acontece. Nós, enquanto humanidade, funcionamos numa celeridade muito grande. A inteligência artificial, nesse aspecto, também veio aqui para falar: ó, estou aqui com vocês, vocês que me inventaram. Previsão e planejamento, olha que interessante, né? Aqui a gente começa a olhar para modelos de inteligência artificial que podem, a partir do volume de dados substancial que ele tem, com a inteligência que ela já tem, porque a inteligência artificial ela conhece matemática como ninguém, estatística como ninguém,
tudo que você imaginar, como ninguém. E você dá de presente, nós damos de presente, né, o volume de dados que para ela é um presente enorme. Então, fazer previsão, fazer planejamento, previsão de demanda, seja o que for, para a inteligência artificial é absolutamente fantástico. Agora, de novo, gente, ela vai fazer a previsão, vai fazer o planejamento. Cabe a nós a tomada de decisão. Porque tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, é criatividade. Isso ainda estamos reinando. Criatividade, questão de valores morais, éticos, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, a inteligência artificial deve ser compreendida como, vou falar assim, figurativamente, como um troço, né? Uma máquina que você processa grandes volumes de informação, pura e simplesmente. Então, se ela tiver um volume uma fonte de informação errada, ela vai trabalhar em cima daquilo e vai te dar uma resposta em cima de uma informação errada. Okay? Ela não faz julgamento de valor. Assistentes virtuais. Não vou dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas, por exemplo, aqui, olha, chatbot, assistente de voz, quem tem aqui em casa um Alexa, está usando inteligência artificial há muito tempo. Né? Quem faz, em alguns casos, a URA, né, Unidade de Resposta Audível, também usa a inteligência artificial. Bancos, todos os chatbots que a gente usa aqui, que a gente interfaceia, banco, operadora de telecom, e tantas outras, fazem uso de inteligência artificial para automatizarem seus processos. O que aqui também cabe uma observação, gente, é o seguinte: nós aqui brasileiros, a gente faz uso de chatbot, tem chatbot que te deixa mais bravo do que você sai mais bravo do que quando você entrou, não é? E é justamente isso que eu estou lhe dizendo. Ou seja, a inteligência artificial ela vai fazer literalmente aquilo que você está pedindo para ela fazer. Então, se você, e aqui eu vou olhar mais para o pessoal, gestores de projeto. Né? Se você, no desenvolvimento do seu projeto, você não considera o outro lado da linha, ou seja, o seu consumidor, o seu público, etc. Então, você vai fazer, talvez, vai desenvolver algum projeto que é tecnicamente muito bom, mas praticamente é horrível. Porque a inteligência, a gente não delega para a inteligência artificial a forma como a gente quer trabalhar com o nosso cliente, com o nosso mercado, com o nosso público. A gente dá o contorno, a gente diz o que a gente quer, né? Porque ela vai, de novo, fazer exatamente aquilo que você assim definiu. Então, cuidado, galera, para não delegar para um assistente virtual, para a inteligência artificial, aquilo que ainda é humano. A relação humana, ela não está sendo substituída e não será. Okay? Então, vamos olhar para a inteligência artificial como um caminho, uma ferramenta que pode sim me ajudar a desenvolver mais e melhor a minha atividade, com maior profundidade, com maior abrangência, com maior assertividade, por aí vai. Mas a entrega final ainda é do RG para o RG, ok? Então, e a gente aqui acredita que a gente tenha casos, né, de assistente virtual, que você é banco, sei lá o que você fala, pelo amor de Deus, não aguento mais, quero falar com alguém que esse cara está me enrolando. Tá? Então, isso daqui, gente, acontece porque a gente ainda não tem no mercado profissionais que estão entendendo a inteligência artificial nessa perspectiva. Então, esse aí já chama uma atenção. Se você é gerente de projeto, vai fazer a formação, a sua pós-graduação na FIA, você vai olhar e vai pensar bastante nisso. A gente vai discutir com muito mais profundidade esses elementos aqui. Não é a inteligência artificial que manda em você, não é o rabo abanando no cachorro, é o contrário, como sempre foi. Basta agora a gente ter conhecimento básico de como é que essa coisa funciona para a gente poder criar interfaces ainda melhores, como um diferencial de mercado,
com muito mais produtividade por aí vai, e assertividade principalmente, e empatia, né, com o nosso mercado. Quais são os impactos que a inteligência artificial, portanto, pode trazer na vida do profissional? Então, vamos lá, de novo, a automação de tarefas repetitivas, né, que vão e podem substituir algumas funções e vão abrir a possibilidade, né, de que a gente adquira. Olha, é uma oportunidade barra obrigação, né? A gente olhar e adquirir novas habilidades. Tem uma frase que eu gosto bastante, pessoal, que é o seguinte: que te trouxe até aqui, parabéns, show de bola. Não necessariamente é o que te vai levar adiante, mas, e, e jamais desprezando, evidentemente, nosso histórico, que ele é válido, né? Mas ele vai se combinar com outros conhecimentos. Ele deverá se combinar com outros conhecimentos para que a gente consiga falar o idioma do século XXI, dos dias de agora. Tá bem? Então, já existem e vão existir profissões que ainda não a gente nunca ouviu falar, né? O que abre, e acredito que nessa questão a FIA vem se despontando, porque não é algo que a gente vê nas escolas, né? Então, o conhecimento multidisciplinar, a adoção de tecnologia nosso cotidiano, tal, da forma como ela está sendo apresentada, a mim me parece que coloca a FIA numa posição de destaque importante, né? Então a gente para de olhar não, desculpa, a gente traz para o nosso celeiro aqui de conhecimento outros saberes que vão se combinando para que a gente consiga ter um despontamento no mercado de trabalho, né? Como empresa ou, obviamente, como pessoa física, como profissional, ok? Isso é bastante importante da gente pontuar, né? Então, olha só, profissões com análise de dados, etc., já falei, tal. A tecnologia também cria funções, de novo, né, elevando a demanda por perfis multidisciplinares. Eu vou reforçar nesse ponto, que é muito importante, né? Em algumas aulas que eu tive na FIA, né, pessoal que tem um pessoal que tem um perfil muito mais técnico e tem um pessoal que não tem um perfil tanto técnico, mais para o lado humano, né, etc. E tal. Então a gente tem uma diversidade de saberes que é fantástica, que é impressionante. Algumas, alguns indivíduos têm uma natural dificuldade de oferecer uma envergadura, uma flexibilidade no aprendizado, né? De considerar outras possibilidades. E isso é absolutamente necessário para a gente começar a olhar para a inteligência artificial e falar assim, ok, você faz isso aqui melhor, né? O que eu vou fazer a partir da, né? Se isso aqui eu fazia e faço, venho fazendo há anos e anos e anos, e agora tem esse sujeito aqui, que é a inteligência artificial, que pode fazer e faz mais e melhor do que eu, o que eu vou fazer agora? E esse é um grande questionamento, não é? E que, em muitas ocasiões, coloca o profissional contrário à adoção da tecnologia, o que, para mim, é um grande engano. É um grande engano, né? Faça dela a sua aliada, porque ela pode, sim, complementar desculpe, absurdamente a tua trajetória, a tua performance, o teu cotidiano, o teu dia a dia. Okay? Quando a gente olha aqui, olha, pessoal, o nosso lugar no mundo, né? E fiz uma pesquisa rápida, obviamente, com o chat GPT, e perguntei qual era o ranqueamento dos países na adoção da inteligência artificial. Para a gente ser mais curto aqui, eu só trouxe onde a gente aparece aqui. Estamos em 20º lugar no mundo, o que não é nem tão bom, também não é tão ruim. Quem está em primeiro e segundo é China, Estados Unidos, os três primeiros. E, talvez não nessa ordem, mas China e Estados Unidos estão liderando essa cadeia. Nós estamos no panorama mundial em 20º
Olha só, China e Estados Unidos. Né? Há um impacto, a inteligência artificial tem um impacto na lógica geopolítica do mundo. Muita coisa está sendo feita com o uso da inteligência artificial. A exploração de Marte, a exploração da Lua, coleta de dados que é feito lá, e agora você já sabe praticamente em tempo real, etc, etc. Ou seja, para questões militares, etc. E tal, geoprocessamento. Pessoal, vai longe o negócio. Então, assim, isso começa a ser algo, uh, um diferencial importante, um aliado importante nas questões geopolíticas. Então, você imagina, os países que têm satélites, né, um volume maior de satélites espalhado por aí, eu tenho a exclusividade de uso deles, etc. Imagina o tanto de dados, de informações que eles coletam de toda a natureza em tempo real do globo terrestre. Então, isso traz, sim, um impacto gigantesco para as nações. E nós aqui no Brasil, a gente está sentindo o quê? Né? Como um crescimento em startup, né? E iniciativas em pesquisa, ainda tem coisa para ser regulamentada. Eu vi, a professora falou, não estou no Brasil, mas eu vi que está tendo uma discussão sobre ensino da inteligência artificial, não, isso aqui, tal, porque tem um impacto bastante importante. E num país onde a gente tem, lamentavelmente, um número ainda substancial de analfabetos. Então, temos aqui, nós brasileiros, ainda vivemos esses abismos muito grandes. Mas ocupamos, eu diria aqui, um honroso 20º lugar, a Rússia tem 17º, um honroso 20º lugar dentro do mundo. Então, não estamos encabeçando, mas estamos ali na brincadeira. Quando a gente olha para a América Latina, aí legal, estamos encabeçando. Uhul, né? Então, somos líderes regionais, ou seja, na América Latina, no uso, no emprego, na adoção da inteligência artificial. Em quê? Em diversas áreas. Aqui é uma coletânea, evidentemente, que foi dado pela inteligência artificial no momento da pesquisa e trouxe aqui fez um ranqueamento. Então, quando a gente olha para a América Latina, a gente está despontando, a gente está na frente. De novo, eu penso e eu olho assim, quando eu vejo, nós somos o 20º no mundo e o primeiro na América Latina, eu faço minhas contas aqui, eu vejo o seguinte, a gente está bem na fotografia. E esse posicionamento, mais uma vez, abre um leque de possibilidades gigantesco para profissionais que olhem para essa coisa de inteligência artificial e falam assim, ok, como é que ela vai me ajudar? Então, isso é extremamente importante, pessoal, porque ser o primeiro num bloco como o nosso, né, latino-americano, sendo o Brasil o maior país da América Latina, né, sendo ele o headquarter, né, um país principal, por assim dizer, sem nenhum tipo de nacionalismo pujante aqui, mas somos de maior representatividade na América Latina. A gente está encabeça muita coisa. Né? Então, isso traz para a gente, sim, se você trabalha em empresa multinacional, seja ela europeia, americana, asiática ou mesmo latina, isso te traz uma outra perspectiva. Né? Lembra, de novo, se você trabalha numa empresa europeia ou americana, o pessoal já está usando. E você vai precisar usar. Então é bom que você compreenda isso daqui. Okay? Ao mesmo tempo, se você está no Brasil, sua empresa ainda não faz uso da inteligência artificial, olha que campo vasto que você tem pela sua frente para entrar, implementar, encabeçar processos que envolvam inteligência artificial. Ela traz um espectro enorme de possibilidades. E, ó, independente do tamanho da sua empresa, independentemente do negócio onde ela esteja inserido, independentemente da região onde você esteja inserido.
quebrou ou quebraram-se todas as barreiras nesse sentido, que é algo que eu falei lá, que o mundo ficou menor. E está ficando menor mesmo. Tudo bem? Muito bem. E aí eu perguntei o seguinte, né? É, quando a gente olha para demanda por profissionais habilitados, né, especialmente aqui, com habilidades em gestão de projetos e inteligência artificial, a pergunta aqui foi o seguinte: bom, olhando para esse pessoal, gestão de projetos, olhando para a inteligência artificial e para algumas verticais de mercado, como é que está esse balanceamento? Né? E quais são os detalhes? A gente não vai ler tudo isso aqui, porque não é o caso, esse material, acredito, vai ser disponibilizado depois, né? Mas aqui é uma estimativa que é o seguinte: se você trabalha em TI, por exemplo, a demanda por profissionais que tenham habilidade com inteligência artificial é de 80%, sendo que a oferta é de 60%. Então, você tem 20% aqui. Na grande parte do setor, você vai ter de 20% a 30% de lacuna de habilidades, ou seja, que é o que o mercado está buscando, mas não tem. Tá certo? Então, olha só, mais uma vez, pessoal, gestão de projeto, com uso de IA para os setores da economia. Então, se você, mais uma vez, se você faz ou pensa em fazer a tua pós-graduação, MBA, em gestão de projeto na FIA, você vai ter agraciado com essa abordagem. Já vai te colocar num patamar diferenciado, né? Porque você vai aprender como é que a gente faz o uso disso daqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, TI, 80%, saúde, 70%, finanças, 75%, manufatura e produção, 65%, varejo, comércio. Então, olha só, para todos eles, há uma demanda recorrente, intensa. Os caras estão brigando para opor profissionais que tenham essa habilidade para poder pôr em prática amanhã. Lembra da celeridade, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. E lembra que eu falei que demanda muito do nosso posicionamento. E aqui, pessoal, isso no nosso curso a gente também discute, entram inevitavelmente valores ou questões comportamentais, fundamentalmente. Saber Professor lidar com erros. Roberto, o Diego, que está aqui, ele pediu só se eu pudesse um minutinho voltar ao slide, que eu acho que ele ficou curioso com algum dado aí Pois de não, obrigado. tecnologia. Mas Ok. desculpa, pode continuar. Não, imagina, imagina. Então, Diego, veja se ficou bom aí. Então, pessoal, então, esse mercado, essas empresas estão buscando, né, avidamente por profissionais, e esse número aqui, eu aposto com vocês, uma Coca-Cola, de que esse número vai aumentar. A demanda vai ainda aumentar, vai ser ainda maior. Né? E aí, sim, eu estava dizendo que dentro do curso da FIA, a gente fala sobre as questões comportamentais. Né? Então, lidar com o erro, assumir riscos, ter pensamento criativo, são aspectos comportamentais que são demandadas pelo uso desta tecnologia. Né? Porque, de novo, a gente vai começar a trabalhar com diversidade de conhecimento, diversidade de público, uma celeridade cada vez maior e com informações que em muitas circunstâncias não serão inéditas. Né? Então, o aspecto da colaboração então, tem um impacto, pessoal, bastante grande na cultura organizacional, inclusive. Né? Diante do seu público, do seu mercado consumidor, diante dos seus processos internos, da sua governança e por aí vai. Né? Então, a inteligência artificial ela não veio para tomar o lugar de ninguém. Ela veio para adicionar valor à nossa forma de trabalhar. Né? Isso que eu estou falando só do aspecto profissional, né? Mais fortemente. Né? Olha aqui, ó. Energia e recursos naturais. Educação e pesquisa. Educação e pesquisa é um outro universo que é muito beneficiado pela inteligência artificial, gente.
né? Se você hoje, em qualquer momento, você quiser saber qual é o diâmetro da Lua, qual é a temperatura agora lá, talvez você saiba assim, né? Enfim, a educação, a pesquisa, ela é, eu diria para vocês que é um dos mais beneficiados. Toda a informação está a um clique da gente, toda e qualquer. Basta você ser curioso, né? Basta você ter interesse, seja naquilo que você estiver trabalhando. Transporte e logística. Então, olha só, os números são animadores. Nesse sentido aqui, eles são animadores. Tá? Quais são os benefícios, então, que a gente pode pensar a respeito da IA para a gente? Então, aumentar a nossa produtividade. Isso é tranquilo. Olha, a tomação de tarefas repetitivas faz com que, né, então, o lado benéfico da coisa, faz com que a gente possa gastar a nossa cachola com outras coisas, né? A gente consiga trabalhar onde tem maior valor agregado, né? Eu vou arriscar aqui dizer o seguinte, que todo mundo que está me ouvindo aqui, que tem lá um trabalho rotineiro, tem coisa que você faz que você não aguenta mais fazer. Mas você tem que fazer, senão o relatório não sai, a coisa não, enfim, não funciona, né? Então, automação de processos repetitivos, se você é ou se você conhece alguém que está nessa condição, é uma luzinha amarela pro vermelho. Sabe? Põe atenção. Algumas tarefas, algumas profissões, sim, deixarão de existir por conta da IA. Assim como o cavalo deixou de existir, mas ele deixou de puxar arado. Né? Então, é uma analogia que eu faço que eu acho que é importante. Melhoria na precisão e na qualidade. A IA, ela reduz, ela não erra. Em que sentido? Se ela está bem parametrizada, os dados são confiáveis, você vai jogar uma análise de dados gigante, ela não vai errar. Ela vai errar se ela tiver informação mal feita ou pergunta mal elaborada. Tá? Mas ela não erra. Ela não erra a conta. Ela não erra o trato com dados em volumes gigantescos. Ela não erra isso. Okay? E a gente, muitas vezes, precisa bastante disso. Vamos pensar o seguinte: pensa pessoa, só para dar um exemplo, para talvez elucidar mais e melhor. Você pensa, pessoal que faz prospecção, Petrobras, faz prospecção de poço de petróleo. Né? Para eles chegarem lá, e isso eu vou falar porque uma vez eu estive na Petrobras e me falaram, né? Eles vão medindo ali o sismo que tem lá no fundo do mar. Aqui tem uma quantidade gigantesca de dados que aqui eles vão coletando segundo a segundo, né? E dali eles tiram conclusão se tem, né? Claro, outras variáveis, eu estou sendo muito simplista aqui, junto com mais um caminhão de dados, assim, aqui tem possibilidade de ter petróleo. Né? Isso há alguns anos era feito à mão, depois veio a calculadora, né? Aí os computadores. Ainda assim, com uma limitação de tempo, de volume, né, de dados e, com a possibilidade de erro. Agora, isso tudo acontece de uma maneira online, contínua e sem a chance de erro. Né? Então, veja como dá uma pivotada gigantesca dentro de um processo que é vital para uma empresa como a Petrobras. E isso permite que a gente tome o quê? Decisões mais embasadas, melhor embasadas. Né? Porque você tem um time frame, né? Dentro da linha do tempo, você tem a informação na mão, do jeito que você precisa, e a informação sendo trabalhada corretamente. Okay? Abre portas, então isso aqui eu já falei, mas eu fiz questão de repetir aqui. Pessoal, abre portas. Domínio de inteligência artificial abre portas. Esse é o lado bom. E o outro lado que também é bom é o seguinte: a cada dia, pessoal, surgem novas e novas ferramentas e plataformas e aplicativos baseados em texto. O próximo não para. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, eu dei alguns exemplos aqui,
Mas você tem para hoje para praticamente tudo. Muita coisa gratuita e cada dia pula alguma outra coisa. Então, olha só, e aqui a gente tem que diferenciar a aplicação da inteligência artificial da sua lógica de funcionamento. A lógica de funcionamento, ela é praticamente a mesma. Tem diferença, mas ela é praticamente a lógica que a gente está conversando aqui, ela é basicamente a mesma. O que vai mudar é a aplicação que você vai fazer daqui. Então, por exemplo, você pode criar um filme usando inteligência artificial, você pode criar um desenho, uma animação, um vídeo, um texto usando a inteligência artificial. A lógica de funcionamento é basicamente a mesma, né? Mas o output é diferente. Então, ou seja, quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente, e eu entendo isso, pensa no chat GPT. Né? Ele é o cara, talvez, de maior utilização nos dias de hoje, mas ele não é o único. Então, a depender da tua atividade profissional, existem 250, né, XN ferramentas, plataformas que a cada dia são disponibilizadas para serem exploradas, ok? Então, isso é importante. Isso vai consumindo o nosso tempo também, né? E vai trazendo o tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de de estar perdendo alguma coisa, alguma informação. E é isso o mundo que a gente está vivendo, né? Vai ter que trabalhar com a questão da ansiedade nesse sentido. E traz também desafios e preocupações com a IA. E olha só, pessoal, tudo isso daqui depende exclusivamente do nosso posicionamento enquanto profissionais, portanto, comportamental. Então, vazamento de dados, por mais que a gente tenha a LGPD, né, Lei Geral de Proteção aos Dados, a inteligência artificial ela ignora. Em que sentido? Se ela não tiver parametrizada, se a gente não tiver, a gente profissional tiver elementos, instrumentos, ferramentas e preocupação com isso, ele joga para Deus dará, não é? Ética, dilemas éticos no desenvolvimento e na aplicação de IA. Porque eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Na China, não lembro agora qual cidade, mas possivelmente Pequim, você tem lá espalhado, e a China todo mundo sabe, tem muita gente, né? Tem lá espalhado na cidade câmeras que fazem identificação facial. Então, você está andando na rua, a câmera pega, sabe quem é você, aonde você mora, sabe tudo de você. Aí a gente tem uma questão ética, por exemplo, né? E por aí vai. Questão do emprego, automação das tarefas, impacto na empregabilidade. Como é que nós aqui, o mercado empregador vai lidar com isso? Né? Os governos vão lidar com isso. E talvez aqui resida uma das grandes preocupações do nosso governo federal. Não é? Por quê? Porque nós temos uma massa de trabalhadores braçal, né? Que, portanto, atendem àquela característica de trabalho repetitivo, etc. Tal, que se abrir a porteira, nós vamos ter uma massa de desempregados gigantesca. E, ao mesmo tempo, que nós vamos ter uma deficiência de profissionais com conhecimento em inteligência artificial. Então, nós vamos abrir duas lacunas aqui importantes. Percebe? Então, de um lado, eu tiro o trabalhador e do outro não ponho nada. É claro que eu estou sendo, né, espalhafatoso aqui no exemplo, mas é um pouco por aqui. Então, são alguns desafios que nos são apresentados, né, para nós, enquanto executivos. E lembra, pessoal, como eu falei, que a gente precisa, ou que a inteligência artificial vai demandando da gente conhecimentos multidisciplinares. Então, se você fez gestão de projetos, se você é engenheiro, possivelmente você não estudou ética na escola. Possivelmente. Né? Mas ele se coloca, se impõe como uma questão presente, relevante e que deve sim ser considerada.
e que vai sim impactar não só o meio lá fora, como a nossa integridade enquanto profissional. Sim, a gente começa a ter, e o que começa, estou sendo até bondoso, já vem há algum tempo, responsável por muito além do nosso quadrado, porque a inteligência artificial, a tecnologia, a própria internet, ela nos joga para isso. Né? Ela nos joga para isso. Então, nós nos revestimos da responsabilidade sobre aquilo que a gente vai fazer, o que é que eu vou fazer com aquilo que eu tenho na mão, não dá mais para escapar, isso vai estar dentro do nosso rol de preocupações. E aqui, de novo, desculpa, gente, algumas habilidades necessárias para trabalhar. Então, o pensamento analítico, o pensamento crítico, isso parece algo simples, parece algo tranquilo e fácil de falar, mas o pensamento analítico, ele é crucial, não só por conta da IA, né? Ele já era necessário, mas é no pensamento analítico que a gente trabalha resiliência, né? É no pensamento analítico que eu abro mão de alguma, entre aspas, certeza que eu tinha para abraçar outras, ou criar outras perspectivas, outras possibilidades, etc, etc, etc. É no pensamento analítico que eu começo a entender de que a perspectiva dada de fora, do outro, é também relevante. Eu queria que vocês pensassem o seguinte: como é que isso efetivamente impacta? Pensa numa organização extremamente hierarquizada, rigidamente estruturada, tem o chefe, né, que é o que fala, que manda, que sabe de tudo, né, e os demais, etc. Então, olha o impacto que isso traz, ou quanto que isso exige das organizações em seus modelos de gestão, inclusive. E que vai, pouco a pouco, mudando o seu centro, o seu epicentro do núcleo de poder até então estabelecido, começa a se dissipar, começa a ser diluído, onde todo mundo é responsável por aquilo que está sendo construído. Então, portanto, o pensamento analítico ele passa, inclusive, por essas variáveis, né? De você analisar, né, o dado que você tem, mas não apenas isso, mas as perspectivas, as possibilidades, e fazendo a crítica daquilo que está sendo colocado na sua frente. Né? Resolução de problemas, né? Capacidade de identificar problemas de forma criativa. Criatividade é uma habilidade humana. A inteligência artificial não é criativa. Lamento se eu estou decepcionando alguém, ou frustrando alguém. Ela não é criativa. Quem é criativo é o ser humano. Quem tem raiva, quem tem amor, é o ser humano. A inteligência artificial não tem nada disso. Ok? Então, olha só, tem várias formas da gente resolver um determinado problema, não é? E nem todos são benéficos. Conhecimento técnico, olha só, ele te traz a possibilidade da gente, primeiro, entender como é que ela funciona, né? E aqui abre a possibilidade, né, da engenharia de dados e também da engenharia de prompts, que é um conhecimento que cada vez mais está sendo demandado pelo mercado. Engenharia de prompt. Acredito que quase ninguém aqui tem ouvido falar disso ainda, mas está rolando, está acontecendo tem profissionais que estão olhando para isso, entendendo como é que e a engenharia de prompt, para quem não sabe, o prompt, para quem não sabe, é a forma como eu interajo com a inteligência artificial. Então, se você é um excelente, ou já tem 20, 50 anos de gestão de projeto, que ótimo, né? Aprenda engenharia de prompt, que você vai fazer com que esse teu conhecimento aqui se potencialize, né? Na combinação dessas outras habilidades, né? Curiosidade e agilidade, né? Então, ele nos empurra
pede para a gente, sugere que a gente tenha, de novo, a mentalidade ágil, né? E quando a gente fala de ágil, a gestão de projeto é show de bola, né? São os processos ágeis, metodologias ágeis, né? Não é só disso que eu estou falando de como que a gente pensa e age agilmente. Serve isso? Ágil, de forma ágil, né? E disposto a aprender novas tecnologias, metodologias. Pessoal, pense o seguinte, observe o seguinte, tudo isso aqui é, mais uma vez, comportamental. Se você passar batido por isso daqui, a inteligência artificial vai seguir a vida dela e você vai olhar o trem passar. Então, minha sugestão é, olhe para isso, abraça isso de uma forma que seja realmente curiosa, para você explorar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Dentro das aulas da FIA, quando a gente trata desses assuntos aqui, a gente fomenta e surgem coisas fantásticas. E aquele chavão, né? O professor aprende com os alunos, tal. Mas tá bom, mas é verdade. Especialmente nessas aulas de inteligência artificial aqui, a gente aprende um tanto de coisas. Porque, claro, eu estou diante de um sujeito aqui, que é a IA, que sabe muito mais que eu, né? Sabe muito mais que todos nós aqui juntos, combinados e somados. Okay? Agora, de novo, aqui nós estamos falando de habilidades. Então, são elementos que são comportamentais que vão nos ajudar nesse direcionamento. E aí, quando a gente, tá bom, como é que a gente olha para a IA, né? Quais são as tendências? O que a gente imagina isso aqui por um espaço curto de tempo, né? Não tão distante. Então, o aprendizado, o avanço em aprendizagem de máquina, ou seja, os algoritmos estão aprendendo cada vez mais e mais e mais e mais. Então, eles estão se sofisticando cada vez mais, de maneira tal que as respostas, a qualidade das respostas começa a ser cada vez mais requintada. E isso quanto mais a gente está usando, a gente seres humanos aqui estamos usando a inteligência artificial, mais ela está aprendendo. E se ela está aprendendo melhor, ela vai responder para nós. Quando a gente olha para a inteligência artificial geral, né, que é o desenvolvimento de sistemas com capacidades amplas, que se aproxime da inteligência humana, capaz de resolver uma variedade maior de problemas. Então, olha só, a inteligência artificial ela não toma a decisão. Ela não faz determinada coisa, mas ela começa, né, você consegue sistematizar para aquilo que de conhecimento, você sistematiza isso, né, com inteligência e isso vai ampliando a sua abordagem. O chatbot é uma dessas possibilidades aqui. Quanto mais eu vou trabalhando, você imagina que eu sou o chatbot, você é o meu cliente, quanto mais pessoas vão interagindo comigo, melhor eu vou entendendo o perfil desses caras aqui. E melhor eu vou dando a minha resposta. Percebe? E no sentido inverso, melhores feedbacks eu posso dar para quem está me direcionando, programador, o gerente, seja quem for. Okay? E integração com a internet das coisas e o Big Data. Né? Então, a internet das coisas permite análise preditiva em tempo real e automação avançada. Ou seja, vai para muito além daquilo que a gente tem hoje. Okay? Vamos ver aqui alguns pequenos exemplos, alguns casos de sucesso em gestão de projetos. Aqui, ó. No varejo, a Magazine Luiza usou a inteligência, ou usa a inteligência artificial para automatizar processos, prever demandas de estoque e otimizar a experiência de compra dos clientes. Ó, aqui ela consegue não só prever estoque, prever estoque e automatizar processos. Nessa altura do campeonato aqui já ficou uma coisa simples, né? Banal até. Agora, como é que a gente pode pensar que esse cara aqui, a inteligência artificial, consegue otimizar a experiência de compra do cliente? E aí eu lhes digo, a inteligência,
Cada vez que a gente entra lá no Magalu e vai fazer uma compra, uma pesquisa, ele sabe cada passo que a gente está dando. Quanto tempo você olhou para aquele produto? Quanto tempo você demorou para comprar? Se você pagou com cartão, se você pagou com dinheiro, se você comprou à noite, se você comprou de manhã, se você é homem, se você é mulher, se você está em Rondônia, se você está em Porto Alegre, etc, etc, etc. Então, pensa nisso, um volume de dados gigantesco. Então, ela consegue entender e traduzir isso em aspectos comportamentais, perfis de públicos distintos para produtos distintos. E olha só, pense então ao seguinte: você resolveu, sei lá, você lançou um produto X aqui novo. Aí você fala assim, eu quero vender Magazine, esse produto meu aqui. E ela vai ter, com base a partir da base de dados dela, ela consegue dizer exatamente quando, como, onde, por que você vai lançar esse produto de maneira assertiva. Aqui sim, lá não. Hoje sim, amanhã talvez. E por aí vai. Okay? Então, e aí você pega isso, quantos produtos a Magazine Luiza não vende? A americanos não, que agora tá. A Amazon, por exemplo. Imagina a Amazon. Ela usa também inteligência artificial, inclusive para isso. A Netflix, né? Netflix, sabe, talvez o maior sucesso da Netflix tenha sido aquela série House of Cards. Pessoal, tudo do House of Cards foi feito com base na inteligência artificial. A escolha do roteiro, da fotografia, do ator principal, da música, tudo. Netflix, e nós damos essa informação. Netflix sabe tudo a nosso respeito. Tudo a nosso respeito. E olha só, Netflix está lá. A gente está aqui falando, mas tem gente assistindo Netflix agora, em algum lugar do mundo. Né? Então, pensa nesse volume todo de dados real time, né? Em tempo real, sendo trabalhado, e gerando informação para a tomada de decisão. Ok? Então, para a gente identificar assim, como é que isso pode, quais são as aplicações possíveis. Construção civil, né? A Tecnismo com análise preditiva, otimização de processos, gestão de tarefas, melhoria de segurança no trabalho, né? Otimização, inclusive, de recursos. Né? A construção civil, ela, por um bom tempo, era uma grande vilã dos recursos naturais. Atendimento a cliente. Aqui é a história do chatbot, né? Para atendimento. Tem muita gente que está fazendo uma grande besteira com isso aqui, que, de novo, né? Como eu falei há pouco tempo, tem chatbots que você prefere ficar com problema. Né? Detecção de fraude. Olha que interessante. Identificar padrões suspeitos de operação. Ajuda a prevenir fraude financeira. Ela consegue identificar o teu padrão comportamental. Então, fica evidente que o volume de dados que é trabalhado aqui, mais uma vez, é expressivo. Diagnóstico médico. Né? Olha só, vamos pensar assim, né? O antes da internet, toda e qualquer informação que a gente precisava do ponto de vista médico, né, na medicina, de certa maneira estava restrito ao nosso conhecimento daquele médico, daquele hospital, né, do local onde você mora, se você mora numa cidade grande, se você mora numa cidade muito pequena, estava restrito, geograficamente restrito. Isso acabou. Isso acabou. Então, se hoje, lá na Coreia do Sul, inventaram, descobriram um procedimento novo para cirurgia de córnea, hoje está disponível. E, em alguns casos, já é possível fazer a cirurgia remotamente. Em muito pouco tempo, o teu exame, você precisa fazer algum exame, o médico vai poder te apalpar de onde quer que ele esteja. E vai ter todas as informações do teu histórico. E vai cruzar isso com uma quantidade gigantesca de pessoas que têm o mesmo biotipo que você. Percebe? Então, olha só, a possibilidade de você ter um diagnóstico muito mais acurado, muito mais
assertivo é maior. Pensa nas doenças raras, nas doenças que estão difíceis de ter cura, que ainda não tem vacina, não tem tratamento, isso, aquilo, né? Pensa no impacto que isso tem. Está eliminando o médico? Não. Indústria automotiva. Bom, aí carro autônomo, todo mundo aqui já viu, já ouviu falar. Tal, não sei o quê. O carro autônomo, fundamentalmente, trabalha com a inteligência artificial, né? Para quem tem filho pequeno, os meus já não são pequenos, né? Mas para quem tem filho pequeno, é bastante possível que eles não queiram sequer aprender a dirigir. Olha o impacto que isso tem, inclusive, na cultura nossa, né? Eu fiz 60 anos há poucos dias. Quando eu fiz 18 anos, eu mesmo já tinha minha carta de motorista, porque era o desenho, o desejo de qualquer garoto, né? Hoje, e daqui a pouco você não vai ter mais o carro. Você pega, você usa o carro. Então, toda a relação de consumo vai mudar. Já vem mudando, né? O impacto social também é grande e em muitos casos positivamente. As cidades estão congestionadas. Você imagina a inteligência artificial controlando o trânsito de São Paulo, por exemplo. Olha que maravilha. Não é? Que a gente sabe que o trânsito de São Paulo é aquela beleza. Eu sei que tem gente de BH, no Rio, aqui, muitíssimo obrigado, mas são cidades também que têm o trânsito pesado, né? Conclusão, moçada, abrace a IA. Tá? Ela é uma realidade, está aí, vai ficar, vai crescer e tudo mais. E ela traz consigo, mais uma vez, sendo bastante repetido, traz oportunidades. Desenvolva habilidades que sejam relevantes. Aquilo, olha para aquilo que você sabe, que você conhece, pô, bacana. Acontece comigo todo santo dia. Isso aqui eu fazia, sabia, não sei o quê, hoje eu não preciso mais, né? Eu preciso aprender outras coisas que estão acontecendo, etc, né? E fica atento às tendências, acompanhe as tendências. Ó, amplie o teu leque, faça o teu network. A FIA promove bastante isso, né? Você, fazendo uma formação na FIA, você vai ter contato com gente que, com toda certeza, posso falar sem medo de errar, vai agregar muito na tua, no teu mindset, na tua forma de observar e de aprendizado também. A gente tem uma troca, e esse é o mundo que a gente está vivendo, e esse é o mundo que a inteligência artificial defende, que é da democratização, né, do conhecimento, do saber, da troca, da colaboração. Então, é nessa esteira que vem a inteligência artificial. Eu não sei se eu estourei meu tempo, não? Não, não, a Estourei. gente ainda tem aqui uns minutinhos. Obrigada, professor Roberto. Aqui tem algumas perguntas que foram surgindo, eu não acabei interrompendo para não interromper o seu raciocínio, né? Mas a gente começou, a Luciene, ela fez uma pergunta logo no início, assim, de quais ferramentas, né, de inteligência artificial um profissional de gestão de projetos, né, com 10 anos de carreira, que entregou projetos de todos os tamanhos, com sucesso, utilizando o Gira, Project, deve conhecer. Eu vou fazer as três perguntas mais assim, porque aí o senhor gerencia, né? Aí a gente Deixa. tem também uma pergunta, quando o senhor comentou, né, sobre a questão dos países, né? Assim, aí o Ricardo Canalonga perguntou se sabe se tem legislações ou regulações que já existem em IA. Isso o senhor sabe em quais países? E a terceira, do Carlos Cardoso, né? Aí quando o senhor comentou muito sobre como que isso está afetando a educação, né? E ele comentou que muito da educação era baseada em responder perguntas, né? E com o IA precisaremos de profissionais que saibam fazer perguntas, né? Como fazer isso? Acho que são as três perguntas que sintetizam um pouco aí, a gente fecha o nosso webinar. Perfeito, perfeito. Ótimas perguntas. Eu vou começar de trás para frente. Essa questão de. Isso é uma grande verdade, né? O grande desafio é a gente fazer perguntas. Agora, mais do que responder as perguntas, é fazer as perguntas. Só tem um jeito, é a gente ampliar o repertório. É a gente, e um pouco daquilo que eu coloquei aqui, ó, da gente trabalhar a questão
da curiosidade, da gente ampliar efetivamente o nosso repertório de informação. E não se dá por satisfeito. Né? Uhum. Porque, assim, se você perguntar para a inteligência artificial qual é a capital do Brasil, ela vai te responder, como qualquer um responderia. Uma pergunta simples vai te dar uma resposta assim. Né? Agora, se você. E aí e é o grande pulo do gato. Né? Será que só isso é suficiente? Não. O que mais você quer fazer? O que você quer com essa informação? Esse é o grande. Já começa a te ajudar bastante. Bom, eu quero saber o seguinte: eu quero lançar um produto, um sabonete, vai, vamos brincar. Eu trabalhar, vender um sabonete para mulheres que tenham alergia de soda, né? Que sabonete, alguns usam soda cáustica. Tá? Como é que eu vou lançar? Qual é a pesquisa de mercado? Não sei o quê. Então, você pode, a partir de uma demanda, explorar continuamente a inteligência artificial para ela te dando mais respostas. E seja observador no seguinte: quando ela te traz a resposta, aquela resposta, se você for curioso, vai trazer outras dúvidas. E, e a partir desse modo contínuo, você vai elaborando mais e mais e mais, e você vai aprofundando naquela temática que você tem interesse. Mas, fundamentalmente, é ampliar seu repertório. Não tem outra forma. É a gente querer aprender mais e mais, mais, mais e mais. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Né? Então, a gente vai. Meu convite é: se você hoje não mexe na inteligência artificial, meu primeiro convite é: vai lá, põe a mão, tem gratuito, tem a interface gratuita, que ela é bem, obviamente, como tudo que é gratuito, é bem mais simplesinho e tal, mas já é um bom passo para você começar a sentir o sabor da coisa. Ok? Espero ter te ajudado nessa resposta. A outra pergunta é sobre legislação. Né? É, alguns países estão lutando, estão discutindo a questão justamente da ética e segurança de dados. Tá? Eu não tenho conhecimento de que algum país já tenha regulamentado de ponta a ponta. E olha só, tudo isso é muito novo, gente. E essa é uma outra característica da inteligência artificial. Ela vai exigir da gente, dos legisladores, celeridade. Porque se deixar para daqui 6 meses, ela já é outra. Ao mesmo tempo que não dá para barrar. Não dá para você barrar. O mundo não tem mais fronteira. Quem é aqui de tecnologia sabe, você cria uma VPN e você acessa qualquer coisa de qualquer lugar do planeta. Né? Então, o Brasil vai limitar? Não vai, não vai. Né? Estou falando como exemplo. Né? Então, assim, o que eu sei é que vários países estão discutindo a questão ética da aplicação da inteligência artificial, porque é um dado importante. Alguns países, a Finlândia, está discutindo a inteligência artificial na educação. A Finlândia é notoriamente um país que adota muito protagonista na adoção de tecnologias para a educação, etc. E tal, né? O celular foi um dos primeiros países que adotou o celular e etc. E, tal. E eles estão pensando como é que a gente encaixa esse troço aqui na nossa educação desde o básico até os outros patamares. Então, a coisa ainda está acontecendo. Nós, do Brasil, também ainda estamos discutindo um tanto de coisa. Né? Vamos ver como é que isso vai ser, porque ela vai denunciar qual é o perfil do país que a gente vive, né? Ou do país que está ali discutindo a coisa. Né? Evidentemente que tem países que estão absolutamente fechados e que não vai ter. Né? Tem países que não tem nem internet liberada. Então, não vai ter também. Com relação às ferramentas para gestão de projetos, algumas foram citadas, esses caras já estão usando inteligência artificial. O Project, por exemplo, está usando já inteligência artificial. O Miro já está utilizando inteligência artificial. O Asana já usa inteligência artificial. Só que está lá embutido na ferramenta. Ok? Minha sugestão para quem é gestor de projeto, né, gerente de projeto, são duas, na verdade. Um é entender que o Office, pessoal, mais simples, o Office já tem inteligência artificial.
um copilot, né? Já tem lá inteligência artificial embutida lá dentro, né? Então, lembra que eu falei que você tem a inteligência artificial com a sua aplicação e a sua lógica de funcionamento. Se eu sendo um gestor de projetos, eu olharia para as duas coisas. Ou seja, quais são as ferramentas que me ajudam no dia a dia enquanto gestor de projetos e quais são as ferramentas, plataformas, aplicativos que vão me ajudar a desenvolver novas ideias, novos projetos, etc, 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 etc. Né? No curso a gente detalha isso um pouco mais, a gente traz algumas experiências, etc. Né? Mas são duas perspectivas distintas que se combinam. Espero Legal. que também ajudando. Joia, aqui no chat já também teve alguns comentários, né, bem bacana, assim, né, o Daniel Cardoso falando do uso do Flowchat, né, que ele usa Isso, prompts para análise de contratos, otimizando a leitura, o Carlos que isso, tinha feito aquela questão sobre como fazer pergunta até, compartilha um exemplo, ele falou que o ex-reitor do ITA fala que um professor do MIT aplicou provas que formulam, pedem para os alunos formular uma pergunta e responder. E aí 70% da nota é dado pela qualidade da pergunta e 30% dá pela para. resposta. Né? Então eu falei, bom, eu já vou adotar isso nas minhas aulas de mestrado e doutorado. Bom, Boa professor, dica, né? bom, eu agradeço muito. Só nesse reta final, aproveitando que ainda o pessoal está aqui, só queria passar. O senhor falou tanto dos nossos cursos, né? E aí queria Sim, dizer que assim que aqui tem algo, os que estão agora, né, para serem iniciados em julho, né? Então a gente tem o liderança em projetos ágeis, a gente temos o formação, a pós-graduação em gestão de negócios e projetos, né? Temos o OKR na prática, que é em setembro, tem gerenciamento ágil, que também vai começar a final de setembro, e tem o nosso já para aqueles que querem ter um pouco mais de profundidade, um curso de maior duração, temos o nosso Advanced MBA, que começa o ano que vem, a gente oferece uma turma para o ano. Mas se não teve tempo de pegar os nossos QR codes, então aqui tem todos os nossos dados, né, de telefone, tem de e-mail, e vai ser um prazer enorme a gente poder esclarecer algumas dúvidas e vocês poderem ter contato com mais profundidade com o professor Roberto. Agradeço muito a sua disponibilidade, professor Roberto. Então, eu feliz que agradeço. aniversário atrasados, né, que já Obrigado, conseguiu obrigado. comemorar com a sua família, com o seu irmão, Sim, e a gente isso. então, né, encerra por aqui o nosso webinar. Todo esse nosso webinar vai estar disponível, né, na plataforma da FIA, então vocês podem rever, e a gente, toda a equipe do GPRO, está disponível para tirar todas as dúvidas. Agradeço mais uma vez. Abraço. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Tchau.